Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Guilherme Voig Júnior para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 18ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 19ª sessão ordinária de 12 de junho de 2018. Apresentação de projeto. Mensagem ratificativa número 1 ao projeto de lei número 37 de 2018, autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no orçamento do programa 2018 da administração direta e indireta. Projeto de lei número 38 de 2018, altera o artigo 2º da lei número 2.967 de 14 de maio de 2018. Projeto de lei complementar número 12 de 2018, ratifica alterações no protocolo de intenções e no Estatuto Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, SINVI, e da outras providências. Pedido de providência. Número 197 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 198 e 199 de 2018, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagna. Número 200 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Indicações. Número 72 de 2018, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagna. Ordem do dia. Homologação à redação final ao projeto de lei número 26 de 2018, denomina Complexo Turístico e Cultural Jardim do Imigrante, os imóveis públicos e edificações constantes das matrículas número 4.860 e 5.299 e 5.301 do livro número 3, todos do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Timbó. Homologação à redação final do projeto de lei número 30 de 2018, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Ordem Auxiliadoras das Senhoras Evangélicas de Timbó, Hospital e Maternidade Oase. Projeto de lei número 8 de 2018, altera a lei complementar número 342 de 13 de dezembro de 2007, com redação dada pela lei complementar número 479 de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as medidas e demais especificações do perímetro urbano do município de Timbó. Projeto de lei complementar número 9 de 2018. Altera a lei complementar número 483 de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Cria a Zona Residencial 2. Projeto de lei número 14 de 2018 autoriza a aquisição do imóvel sede da Sociedade Recreativa e Cultural. Pedido de informação número 32 de 2018, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Pedidos de informação parlamentar número 33, 34 e 35 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Rodrigo Tolentino de Carvalho Colasso,
o presidente do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, desembargador Carlos Alberto Sivinski, e o diretor do foro, juiz de direito Ubaldo Ricardo da Silva Neto, têm a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção do novo edifício do Fórum da Comarca de Timbó. Será no dia 13 de junho, portanto, amanhã, às 11 horas, na Câmara Municipal de Timbó, na Rua Honorato Tonoli, no bairro das Nações. Dando prosseguimento, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 12 de 2018 e de lei número 38 de 2018, e mensagem retificativa número 1 ao projeto de lei número 37 de 2018, todos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos de lei complementar número 12 de 2018 e de lei número 38 de 2018 seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Já a mensagem retificativa ao projeto de lei número 37 de 2018 segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providências número 197 a 200 de 2018 e a indicação número 72 de 2018, que foram publicados e encaminhados na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Voit Júnior. O senhor responde até 10 minutos. Senhor secretário, declino. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor responde até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da Casa, vereador Douglas Marchetti, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, às pessoas que aqui nos acompanham na Casa, assistindo à sessão, aos internautas e aos colaboradores da Casa. Primeiramente, parabenizar aos casais pelo Dia dos Namorados, né? Namorados e namoridos, e que tenham muitas comemorações juntas. Bom, gostaria de também parabenizar a direção do Instituto Vidas, que prontamente hoje colocou uma nota a respeito de uma operação semelhante àquela que aconteceu no aterro sanitário, com busca de documentos e tal, porque está ocorrendo uma operação contra o desvio de recursos públicos, de uma organização social, né, em 8 municípios catarinenses: Piçarras, Joinville, Garuva, Timbó, Balneário Camboriú, Itapema e Penha. E lá ele colocou a disponibilidade de ser averiguada toda e qualquer informação lá. Então, antes que a informação cresça de uma maneira errada, ele já se prontificou e colocou totalmente à disposição ali. Então, louvável a atitude da direção do Vidas, e esperamos que realmente Timbó não esteja envolvida nisso aí. Então, vamos aguardar a realização da investigação e a conclusão dos fatos. Só me permite uma parte? Sim. Inclusive esclarecendo que é uma associação sem fins lucrativos, né? Exatamente. E não podemos deixar, claro, não podemos avaliar essa situação, mas nós que conhecemos aqui o Richard, né, e a direção do Vidas, certamente não estão envolvidos em nenhuma questão. Mas é bom que se averigue e para que venha esclarecimento à população. Então, creio que nada mais será notificado, falado sobre isso. Com certeza, só que seja dado um retorno para que todos tenham ciência de que realmente não aconteceu nada e que está tudo claro, né? Na semana passada eu não consegui cobrar do líder de governo a respeito do relógio ponto lá da Secretaria de Obras, se foi consertado ou não, se já está emitindo o comprovante do batimento de ponto. Procurei essa semana 2 vezes a pessoa responsável, e as 2 vezes em que eu fui lá, vereador, ela estava em reunião, mas me comprometo em amanhã buscar essa informação para na próxima sessão poder estar trazendo também. Certo. Estou devendo essa para você. Porque quando eu vim a essa tribuna reclamar do funcionário que é pedreiro e estava ganhando 10% da insalubridade e os demais 20%, ele mais 4, que são do último concurso, aí foi feita a avaliação do estágio probatório e foi assim uma avaliação muito baixa,
Então, eu já falei aqui uma vez na tribuna de como é feito, não sei bem certo como é feito a avaliação, mas o pouco que eu sei é que são pessoas que nem estão no dia a dia com a pessoa que é avaliada e estão lá avaliando. Pois não? Eu tomei cuidado, fui questionado também por alguns servidores essa semana, quando eu estive acompanhando os trabalhos lá na Rua Curitibanos, Rua Atalanta, até a questão tanto das horas extras, quanto da questão da insalubridade. Então, busquei essa informação junto até a Secretaria de Fazenda, que prontamente me foi colocado que esse percentual, ele é elaborado por técnico do trabalho. Isso não diz respeito nem ao prefeito, nem ao secretário, enfim, o técnico que avalia em cada posição que esse funcionário está lotado, qual o serviço que ele está desenvolvendo. Então, esse técnico, hoje um deles é o Horizonta, inclusive, que faz a avaliação de qual o percentual de insalubridade a ser pago. Por exemplo, uma pessoa que é contratada como operacional, mas ela faz comida lá na creche. Bom, ela não mexe com produto químico, não mexe com produtos que possam ser perigosos, então ela tem uma avaliação. Mas o mesmo auxiliar operacional, que de repente trabalha na limpeza, que lida com quiboa, lida com produtos tóxicos ou atóxicos, essa pessoa já é avaliada com insalubridade. Então, o percentual, ele é elaborado e é destinado por esse técnico do trabalho. Esse técnico é que vai dizer qual o percentual de insalubridade que esse funcionário vai estar recebendo. E na questão das horas extras, que fui questionado a respeito de por que eles recebiam 50% de horas extras. Bom, está no Estatuto do Servidor e o prefeito paga aquilo que está no Estatuto do Servidor, né? Quando a pessoa presta o concurso público, ela já presta ciente de que as horas extras serão pagas 50%. Ela pode fazer e pode não fazer, pode se negar a fazer, aí é uma prerrogativa do funcionário. Sim, com certeza. O único problema é que o pedreiro está executando a mesma função que os outros que recebem 20%, né? Então, e aí quando vem a avaliação do estágio probatório, aí vem a questão de pontualidade, e o relógio ponto não tem nenhum comprovante para o funcionário. E ele tinha 10 dias para se justificar em relação a tudo, para pessoas que talvez nem o conheçam, e vão lá e dão nota baixa, e correndo o risco de ser exonerado do cargo. Então, a gente vê que a coação ali, ela é bem nítida, né? Então, com certeza, podem continuar nesse caminho, que a gente também vai estar indo atrás por outro caminho, vendo isso aí. Eu estou parecendo o Rubens aqui, quando falava muito da ponte da Dona Clara, mas vamos falar novamente da Rua Bolívia. Ali naquela casa, ao lado do terreno que foi vendido, já está cedendo, perto de uma boca de lobo. Então, antes que venha o asfalto, foi feito um pedido de providências. Espero que eles vão lá e abram novamente lá e vejam o que está acontecendo, para não passar o asfalto e depois logo ter que abrir o asfalto novamente. Assim como está na Rua Itajaí e também na Rua Faxinal dos Guedes, onde a tubulação cedeu, inclusive de frente a algumas entradas de residência. Além de estar cedendo ali na parte da calçada da casa na Rua Bolívia, aquela casa começou a ter problemas com água agora. No tempo de enchente, sempre entrava uns 30 centímetros de água, porque a parte inferior da casa, que é de 2 pisos, sempre entrava 30 centímetros de água, conforme o nível do rio. Hoje está entrando os mesmos 30 centímetros com essas chuvas que estão acontecendo. Lá foi fechado tubulações antigas, sim, mas que não poderiam ser fechadas, causando danos aos proprietários. E aí fica a pergunta: ele vai ter que se virar sozinho ou o executivo vai realizar alguma coisa para resolver o problema que ele mesmo causou? Obrigado. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores.
pessoas que nos assistem aqui em seus lares e também aos colaboradores. Inicio minha fala de hoje em relação ao projeto número 14 de 2018, salvo engano, que trata da aquisição da Sociedade Cultural de Timbó pelo município de Timbó. Após a mensagem retificativa feita pelo município de folhas 24 e 25 no projeto, haja vista que o projeto inicial tinha aportado nessa casa com dois objetivos, autorização de compra e outra autorização de concessão. A gente chamou atenção a esse fato e o município de pronto atendeu o nosso pedido, excluindo então a parte da concessão junto nesse mesmo projeto, e com essa mensagem retificativa de folhas 24 e 25. Então, ao meu ver, o projeto ficou dentro da expectativa, acho que de todos os vereadores aqui, pelo menos falo em meu nome, né, e penso de que seja uma ótima aquisição, um bom investimento por parte do poder público, mormente porque faz parte da história de Timbó. Então, já quero aqui manifestar favorável ao projeto de lei número 14, que trata da autorização de compra da Sociedade Cultural do prédio ali, até porque o valor é um valor até bastante expressivo, mas se comparado ao valor, ao patrimônio cultural, e também até mesmo a todo o prédio ali, todo o terreno, então estão conseguindo adquirir um imóvel assim a um preço bem acessível, pois não, vereador? O vereador permite uma parte? Claro. Só para constar, foi feita a retificação também na questão financeira do que foi relatado na semana passada, onde o dinheiro que foi adquirido com a venda do imóvel da Rua Bolívia não mais será utilizado nessa aquisição, sim, né? Então, foi constatado isso pela Comissão de Orçamento, pelos vereadores, por isso que foi aprovado pela comissão também. Obrigado. Que bom, vereador. Obrigado. Também hoje vai ser votado nessa casa um projeto que fala da questão da Rua Pomerode, né, da ampliação do perímetro urbano na Rua Pomerode, e também possibilidade de cobrar o IPTU naquela localidade que até então não vinha sendo cobrado. Quero aqui já me manifestar também em relação a esse projeto. Fiz uma indicação, a número 04/2018, que visa justamente a isenção total ou pelo menos parcial para os moradores daquela localidade até que seja concluída a pavimentação, ou pelo menos até que seja iniciada a pavimentação, né? Não é justo, a meu ver, e penso de que a maioria, já conversando com outros moradores daquela rua, de que é um tanto injusto as pessoas terem que agora, de uma hora para outra, começar a pagar IPTU sobre grandes levas de terra, né? Sendo que sequer há uma expectativa, a expectativa na verdade existe, mas sequer existe assim um marco, uma data prevista para começar as obras. Aliás, quero lembrar aos senhoras e senhores de que, na verdade, com a ampliação do perímetro urbano, vai se tentar buscar recursos, pelo menos foi isso que nos foi dito, né, vereadores? Buscar recurso através de um financiamento, através do empréstimo, e para daí sim viabilizar a pavimentação. Quero aqui deixar bem claro de que sou totalmente favorável à pavimentação naquela rua, até porque é uma importante via de acesso à nossa cidade, aliás, a única que nas maiores enchentes nos últimos anos deu acesso à nossa cidade, então é de suma importância que se pavimenta aquela rua. Inclusive fiz indicações, se não me engano, ano passado, e esse ano também já fiz, para que seja pavimentada aquela rua. No entanto, quero aqui manifestar mais uma vez em relação à cobrança do IPTU, que seja isentada as pessoas dessa localidade até que seja efetivamente concluída a obra de pavimentação, ou pelo menos que dê início à obra de pavimentação, porque não é justo que as pessoas daqui a pouco vão começar a pagar IPTU, e sendo de que talvez o empréstimo não saia, daí como é que fica? Então, acho que é um tanto arriscado, é um tanto precipitado, ao meu ver, cobrar IPTU a partir de agora, né, sem antes ter uma decisão, uma resposta definitiva da conclusão, do início e da conclusão das obras de pavimentação daquela rua. Também quero aqui falar, vou ler, aliás, inicialmente quero ler o artigo 7º da Constituição Federal, reler, acho que eu já fiz isso em outra oportunidade,
O artigo 7º da Constituição Federal fala o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O inciso 4º, ele fala justamente do salário mínimo. O salário mínimo, fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, lazer, saúde, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ora, se um salário mínimo tem que atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, né, eu quero crer de que fica praticamente impossível um casal, por exemplo, que ganha, talvez um deles ganha um pouco mais no salário mínimo, consiga pagar um IPTU, de repente, assim, de 2, 3 mil reais. E é isso que vem acontecendo. Eu já falei nessa tribuna outrora e me foi questionado dizendo que não era bem assim, que tinha outros requisitos, e não é. Não é, senhoras e senhores, porque tem uma pessoa que vem me procurar, me questionando essa situação, e de fato está sendo uma coisa muito automática. A pessoa tem uma renda superior a 2 salários mínimos, o casal, por exemplo, tem uma renda superior a 2 salários mínimos, tem um imóvel que abrange mais terras, mas é usado para produção rural, e o IPTU vem em torno de 2 a 3 mil reais. Aí eu lhes pergunto, como que um casal que ganha ali seus 2.200 reais mensais, 2.500 que seja, vai pagar 2.500 reais de IPTU? Como? Essa conta não fecha. Quer dizer, o casal vai ter que parar de comer, vai ter que deixar de comer durante um mês inteiro para pagar só o IPTU? Então, assim, quero aqui reiterar a indicação de que fiz, para que seja aumentado esse valor da isenção, porque assim, um salário mínimo hoje é um valor, no entanto, a meu ver, baixo para se fixar a isenção de IPTU. Né? A pessoa vai lá, trabalha a vida toda para conseguir comprar o seu imóvel, a sua casinha, e daqui a pouco pode vir a perder o seu imóvel porque não consegue pagar o IPTU, é impagável. Como que uma família, um casal, por exemplo, de 2 pessoas que tem uma renda de pouco mais de 2 mil reais, vai conseguir pagar 2.500 reais de IPTU? Essa pessoa até me disse, olha, eu gostaria até de ajudar, continuar ajudando, né, de ajudar com o Hospital Oase, com a construção da UTI neonatal, mas não tenho como pagar 2.500 reais à vista. E com certeza vai faltar em cima da mesa dessa família esse valor do IPTU. Então, assim, quero aqui reiterar a indicação que fiz nessa casa para que realmente o Poder Executivo reveja essa situação, porque a gente tem visto que essa avaliação ela é muito taxativa. Ela simplesmente, ganhou mais 2 salários mínimos, não tem isenção. Pelo menos foram as pessoas que me procuraram e falaram isso, e me comprovaram a renda. Tá? Também quero aqui falar ali das obras que estão sendo feitas na rua 7 de setembro. Conversei hoje pela manhã, fui procurado por um morador, que outrora também fiz uma indicação, um pedido de providência, perdão, e estão sendo feitas aquelas obras ali, provavelmente vão ser feitas a reperfilagem, é isso, líder do governo, na rua 7, né? Na avenida 7 de setembro. E, assim, na rua 7 de setembro, a entrada com a rua Júlio Scheidemantel, eu acho. É uma área próxima ali à prefeitura, é uma área de frente à prefeitura, aliás, no lado da avenida 7 de setembro, não é uma área baixa, como, por exemplo, a rua Manaus, a rua Japão. Então, não deveria ter alagamento ali, ou pelo menos as pessoas não deveriam estar sofrendo com enxurradas, tendo suas casas alagadas ou danificadas, seus bens danificados por conta das chuvas. Mas é o que vem acontecendo. Então, essa pessoa me ligou hoje novamente, me pedindo, o que vai acontecer? Ele disse, não, nós vamos colocar asfalto. Legal. E a tubulação? Né? E a tubulação, como é que fica? Então, aqui quero dizer que conversei com o vice-prefeito, o senhor Marcelo, e me disse de que conversaria com o secretário de obras e também o Atomir,
Só mais um minuto, vereador. Obrigado. Conversaria, então, com as pessoas responsáveis para que estivessem olhando isso aí antes de colocar a pavimentação asfáltica ali. Também quero aqui reiterar também esse pedido ao líder do governo para que leve esse anseio às pessoas competentes ali, para que realmente não aconteça o que já aconteceu em outras ruas, que a gente tem conhecimento. Se coloca o asfalto em cima do calçamento sem se mexer na tubulação. E principalmente porque essa tubulação já vem apresentando problemas. Então, assim, se fosse uma região baixa, como a Rua Manaus, ou a Rua Japão, até se entenderia. Agora, ali é uma região assim, um pouco mais elevada e não teria como ter problema em tubulação. Não deveria ter problema de tubulação, mas infelizmente existe esse problema e quero aqui reiterar esse pedido publicamente para que o poder público realmente tome essa providência e regularize essa questão da tubulação antes de colocar a massa asfáltica ali. Seria isso. Obrigado. Com a palavra o vereador Fabrício Dal Castagner. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores, presidente da casa, todos os presentes. Hoje eu quero fazer um comentário um pouco diferente, não tanto no campo da política, mas um pouco na área reflexiva, vereador Tucci. Hoje eu estava no estabelecimento aqui em Timbó, daí eu estava no caixa e escutei uma cliente perguntar para um dos vendedores: escuta, a partir da semana que vem, vocês vão estar usando a camisa verde e amarelo? Daí o cidadão disse: por quê? Se fazendo de bobo, provavelmente, né? Não, nós somos brasileiros, temos que torcer para a seleção brasileira, tem que usar. Aí ele disse: não, vamos ver e tal. Daí ela saiu, daí ele comentou assim com outro funcionário: bem capaz que nós vamos torcer para uma seleção que ganha esse monte de dinheiro para não fazer nada, para jogar bola. E aí eu me lembrei de uma história. Há 20 anos atrás, em 98, eu era um adolescente ainda, tinha até cabelo, andava lá na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e eu fazia faz tempo, e eu fazia um curso lá e tinha aulas de economia, direito e tal, e o Brasil tinha sido campeão do mundo em 94, e aí eu lembro, imagina, aquele patriotismo, cantava o hino nacional com a mão no peito, e eu lembro que duas coisas me marcaram. Eu tinha um professor de economia que disse o seguinte para nós na sala de aula: se vocês realmente são brasileiros, se vocês realmente amam a pátria de vocês, vocês torçam para o Brasil não ganhar a Copa do Mundo. Porque todas as vezes que o Brasil ganha a Copa do Mundo, se cria uma sensação de euforia na população, e é onde as pessoas mais roubam, onde os políticos aproveitam, onde as empresas aproveitam, e o Brasil cai mais ainda no buraco. Nós não temos motivos para sermos campeões em nada, e não é o futebol que vai nos salvar. E eu tinha uma professora de Direito, que era uma figura muito grande. Imagina que ela na época tinha TV a cabo, há 20 anos atrás, só gente muito poderosa. E ela disse: gente, vocês são os idiotas ficar torcendo para o Brasil. Afinal é Brasil e França, e a França vai ganhar, isso já está acertado. Isso aí as empresas, tudo que envolve está acertado. Se foi ou não foi, não sei dizer, mas o fato é que o Brasil não jogou nada naquela final, perdeu de 3-0, e nunca antes e nunca depois o Ronaldo teve qualquer tipo de problema de saúde. Só teve naquele dia, e o Brasil foi ridículo naquele dia. Eu sempre pensei, quando eu fosse ver esse momento, nós estamos às vésperas de começar a Copa do Mundo, e eu não vejo o movimento que eu vi historicamente. Até pouco, você vai no centro da cidade e você quase não vê o verde e amarelo, você não sente nas pessoas o mesmo sentimento que sempre tiveram. E eu deveria estar feliz com isso. Assim como eu sempre imaginei que quando o Lula fosse preso, eu iria ficar extremamente feliz, ia fazer uma festa, mas no fundo eu estou bem preocupado, porque a história nos mostra que esse momento nihilista que nós estamos vivendo é um momento que sempre precede a grandes desgraças e grandes revoluções, onde muitas pessoas morrem para que haja uma mudança, e depois de um tempo vê que essa mudança não mudou nada, voltou a ser o que sempre foi. O que é uma sociedade nihilista?
Se a gente for analisar, podemos pegar qualquer resgate histórico, mas vamos pensar no mais próximo de nós. O século XX, ele é lembrado pelo século das guerras. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, antes disso nós começamos com a Revolução Russa, veio a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no meio nós temos a quebra da Bolsa de Valores, nós temos o conflito da Guerra Fria, conflitos que estão até hoje temos aí em andamento, sejam eles religiosos, sejam eles por interesse. Mas se você voltar um pouquinho, antes de iniciar esse período de turbulência, teve lá, Douglas, na Europa, um período chamado a Belle Époque, a Bela Época, que justamente foi quando começou a Revolução Industrial. As pessoas começaram a sair do campo para morar na cidade e começaram a ter acesso às coisas que não tinham. Saúde, educação, uma qualidade de vida. Você imagina que as pessoas moravam no campo na Inglaterra, na Itália. Tanto é que é por isso que vários europeus saíram das condições difíceis da Europa para tentar a vida nova na nova terra. A Nova Trento, a Rio dos Cedros, a Timbó. Por que os europeus vêm migrar para cá? Porque na Europa a situação não era boa. Quando começa a melhorar e as condições sociais, econômicas melhoram, se cria um sentimento muito forte de que agora a humanidade chegou no seu máximo, que as coisas vão andar. Mas aos pouquinhos, a população começou a perceber que não era bem assim. Quem era rico ficava cada vez mais rico, e quem era pobre continuava tendo que se matar trabalhando para conquistar alguma coisa. O vereador Fibes colocava isso até há pouco tempo aqui, é uma das nuances desse mundo capitalista selvagem. E cada vez mais essa população vai ficando niilista. O niilista é o que não acredita mais em nada. E eu sinto hoje, o que se percebia naquela época, a população, você vai visitar as pessoas, você sente um sentimento de vazio. Você pergunta, mas o que está acontecendo? O Brasil não tem mais jeito, todo mundo é corrupto, tudo errado, tudo. Tá, mas quem é o culpado? É os políticos, os empresários, onde é que está o inimigo? Até pouco tempo atrás, os inimigos eram os comunistas. Ou era outra religião, ou era pouco tempo atrás, eram os negros. Ou era isso, ou era aquilo. Hoje, não existe mais essa ideia de inimigo. E o que eu percebo é uma população que, por um lado, eu fico feliz, porque que bom. Sabe, vereador Quinho, que bom que as pessoas entendam que o futebol nada mais é do que um esporte, e nós temos um cara como o Neymar ser chamado de herói, ganhando 5, 6 milhões por mês. Isso é uma vergonha, não passa de um moleque. Agora, ele joga futebol, é um esporte, é apenas isso. Eu não posso acreditar que eu vou ser mais brasileiro ou menos brasileiro, porque o Brasil vai ou não vai ganhar, ou eu vou ou não vou torcer. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo essa apatia, esse niilismo por parte das pessoas, de cada vez menos que eu não quero mais participar. Basta ver aqui, olha quantas pessoas nós temos aqui na nossa plateia hoje. Está aqui os que vêm quase sempre, tem um senhor ali que eu não conheço, mas no geral, mais ou menos os mesmos que assistem. Nós tivemos uma audiência pública esses dias aqui, estamos aqui discutindo uma situação extremamente preocupante para o futuro meu, de quem está assistindo, de todos nós aqui. Estava falando agora para o vereador Chinha. Nós estamos votando um projeto de lei que vai ampliar lá o perímetro urbano, sem saber se vai vir ou não vai vir o empréstimo para fazer a tal da obra da Rua Pomerode. Quem mora na Rua Pomerode está feliz da vida, porque vai ganhar o asfalto. Ninguém vai ganhar asfalto. O município vai ter que pagar, e vai ter que pagar durante 20 anos. E vai pegar uns 15 milhões e vai devolver aí uns 25. Mais um empréstimo para pagar durante 5 mandatos. Mas ninguém discute, porque ninguém mais quer saber. A grande diferença dessa eleição vai ser fazer as pessoas irem e votar em alguém. Ninguém mais quer votar. E a melhor coisa que nós temos no Brasil não é a seleção brasileira de futebol. E ainda bem que isso está caindo na cabeça das pessoas. A melhor coisa que nós temos é a democracia. Porque, mal ou bem, nós temos o direito de nos expressar, de pensar, de ir e vir. Agora, se até isso nós estamos perdendo, e aí eu vejo as pessoas falando aí em ditadura militar, né? Até a semana passada estava aqui o Fogaça, o militar ali, pela fala dele, né? Fala militar, daqui a pouquinho, né? Todo mundo aí sentar, andar, marchar como eles querem, né? A ditadura das ideias, a ditadura das posturas. Nós temos que tomar cuidado. Nós estamos num momento em que a gente não sabe para que lado vai, para que lado pende, as pessoas estão apáticas, sabe?
Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz em ouvir muitas pessoas me dizendo que não vão torcer para a seleção brasileira porque acham que o Brasil precisa mudar e precisa mudar, ao mesmo tempo eu fico preocupado porque eu vejo as pessoas muito rancorosas, muito sem acreditar mais em nada, mas também sem apontar soluções. Basta nós vermos o cenário para presidente do país, onde figuram um presidiário, o outro extremista, e você fica procurando o nome aí de meio termo e você não acha. Quem é que vai ser o salvador da pátria? Vai ser o Alckmin? Vai ser o Temer? O Meirelles? Ou não sei quem? A verdade é que nós estamos num momento que historicamente sempre precedeu grandes colapsos. Esperamos que os avanços culturais, tecnológicos, econômicos não nos deixem chegar a tanto. Mas também é importante que as urnas sejam ouvidas pela maioria da população. Não adianta não votar em ninguém. Alguém vai se eleger e vai continuar colocando. E não esqueçam, por pior que seja, presidente, por pior que seja, a democracia é o maior legado que a humanidade pode ter. Silêncio, senhor presidente. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Não havendo oradores inscritos, passamos neste momento à ordem do dia. Primeiro item da pauta. Homologo neste momento a redação final do projeto de lei número 26 de 2018, denomina Complexo Turístico e Cultural Jardim do Imigrante. Os imóveis públicos e edificações constantes nas matrículas número 4.860, 5.299 e 5.301 do livro número 3, todos do primeiro ofício do registro de imóveis da comarca de Timbó. Determina o envio do autógrafo para a redação final ao projeto executivo para sua sanção. Segundo item da pauta, homologo neste momento a redação final do projeto de lei número 30 de 2018, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas de Timbó, Hospital e Maternidade Oase, determina o envio de autógrafo com a redação final ao Poder Executivo para a sua sanção. Terceiro item da pauta, discussão única, projeto de lei número 14 de 2018, autoriza a aquisição do imóvel sede da Sociedade Recreativa e Cultural. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor dispõe de 3 minutos. Senhor presidente e secretário, nobres pares vereadores, inicialmente aqui quero parabenizar o Executivo por essa aquisição, por esse projeto, mas aqui enaltecer mais uma vez o vereador Ito, da Comissão de Economia, com os nobres pares vereadores que levantaram essa questão sobre de onde ia retirar esses recursos e acharam um meio termo para isso, juntamente com o Executivo, e nada mais justo do que parabenizá-los por essa iniciativa. E creio que, com essa mensagem retificativa, como explicou aqui o vereador Fibes na tribuna há pouco, eu creio que, nesse sentido, nós sim estamos fazendo ou dando um grande amparo para o nosso município, mesmo que não seria, no momento, prioridade de adquirir esse imóvel. Porém, nós não podemos deixar que o município perca a aquisição de um imóvel cultural que traz a história de Timbó naquele local, centralizado no nosso município. Então, parabéns ao Executivo por essa aquisição, essas verbas, esse dinheiro que vai ser usado para a aquisição desse imóvel, será muito bem investido, e eu quero aqui deixar essa mensagem. Obrigado. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O senhor responde até 3 minutos. Bem, conforme já exposto anteriormente na tribuna e também levantado pelo caro vereador Guilherme Vogt Júnior, também quero parabenizar a comissão formada especialmente pelo relator vereador Carlos Krieger, né, por ter solicitado essa explicação também e essa retificação em relação à origem dos valores para aquisição, e também concordo com o vosso pronunciamento, senhor vereador Tucci,
quando se fala que não seria prioridade. De fato, a gente sabe de que a saúde realmente sempre vem em primeiro lugar, e a gente sabe também de que existem bastante problemas na nossa cidade em relação à saúde que poderiam ser melhorados, e esse investimento agora no imóvel não seria prioridade. Mas, no entanto, aquela sociedade resolveu se dissolver e colocar o imóvel à venda, e se não é a prefeitura, o município adquiri-lo, ele com certeza iria parar na mão da iniciativa privada, e que provavelmente iriam demoli-lo, fazer alguma coisa que não preservasse a história. Então, assim, eu quero aqui parabenizar o Executivo pela aquisição, pela brilhante ideia e projeto, também, principalmente por ter retificado o projeto e também atendido às solicitações da nossa comissão e também da comissão do vereador Carlos Krieger, e dizer de que, com certeza, o município vai estar fazendo um ótimo negócio adquirindo aquele bem. Seria isso. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quarto item da pauta, discussão única. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2018, altera a Lei Complementar número 342, de 13 de dezembro de 2007, com redação dada pela Lei Complementar número 479, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as medidas e demais especificações do perímetro urbano do município de Timbó. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará a chamada dos oradores na hora de inscrição. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 3 minutos. Declino. Com a palavra, o vereador John Adriano Schwartz. O senhor dispõe de até 3 minutos. Boa noite a todos. Só gostaria de refletir sobre esse projeto de número 8, onde que quando teve a audiência pública solicitada pela prefeitura, da forma que foi exposto e da forma que foi feito o convite para os moradores ali da Rua Pomerode. As pessoas vieram para essa audiência pública com o intuito de vir aqui dizer o sim ou não para a pavimentação, mas não sabiam que era justamente para botar essa área que ainda não está em perímetro urbano, passando então ela para perímetro urbano ali naquela localidade. Até foi feito explanações sobre o assunto, onde que seria um perímetro urbano diferenciado, mas no meu entendimento, eu acho que assim, a administração pública podia ter, primeiro, ter feito um levantamento individual com as pessoas, ter feito uma visita ou ter feito uma reunião somente com os interessados. Não da forma que foi feito, as pessoas que de fato vão sofrer, talvez não assim, mas que vão ter que pagar agora o IPTU, ou ano que vem, não sei também quanto que vai ser, eu acho que poderia ter sido esclarecido antes e também melhor esclarecido no dia da audiência. Mas, mesmo assim, quero deixar aqui meu voto favorável, porque é uma obra importante, já solicitada de longos anos. Só lamento, assim, da forma que foi exposto pelo Executivo aos proprietários daqueles imóveis. Então, acho que tomar cuidado numa próxima, se houver mais vezes essa questão de incluir mais alguma área, primeiro consultar e conversar com os interessados, para assim depois vir aqui a público fazer essa audiência pública com toda a comunidade. Seria isso. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. Votou contra o vereador Carlos Adriano Krieger.
O projeto segue para a sanção. Quinto item da pauta, discussão única, projeto de lei complementar número 9/2018, altera a lei complementar número 483, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo, cria a zona residencial 2. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. Votou contra o vereador Carlos Adriano Krieger. O projeto segue para sanção. Sexto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 32 de 2018, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 32 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficie o prefeito para que informe, com relação à fiscalização do cumprimento da Lei número 2100 de 2000, que dispõe sobre a operação de carga e descarga de veículos de transportes de valores. Quais as medidas adotadas pelo município através da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente e Demutran para fazer cumprir a referida lei? Quais as ações que foram tomadas? Houve alguma notificação ou punição às empresas que não cumprem as normas legais estabelecidas? Por que até o presente momento não existe sinalização em frente aos estabelecimentos bancários, casas lotéricas, etc., indicando o local destinado a carro forte, bem como o período do dia em que a operação de coleta de valores pode ser realizada? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 12 de julho de 2018, vereador Rubens Borcher. Concedo a palavra ao autor. Boa noite, vereadores e demais presentes. Realmente, esse projeto de 2000 é um projeto de lei, aliás, é o projeto de lei que virou lei. Em 2014, fiz um requerimento pedindo porque não tem, que não estão fiscalizando. A resposta da Polícia Militar foi que a Lei 2000 está violando o Código de Trânsito. Está certo, eu concordo. Mas por que consegue Polícia Militar, Demutran, a gerentes de bancos, a gerentes dos carros fortes fizeram uma reunião, que eu estive presente, a gente fez uma reunião, fazendo um acordo fizeram, que os bancos iam pagar as placas. Eu concordo se a Polícia Militar mandou a resposta, isso foi em 2014. Então, já que está violando o Código de Trânsito, vamos revogar essa lei de 2000 e vamos fazer uma outra lei, então. Para isso, eu quero saber, talvez, quem pode cobrar, possa ser os agentes de trânsito. Não estão aí para isso, então, eu queria ver a resposta. Então, se não, vamos revogar essa lei de 2000 e vamos fazer uma outra. Seria isso, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Sétimo item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 33 de 2018, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 33 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo número 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficie ao prefeito para que, com relação às peças e equipamentos utilizados pelo SAMAI nas manutenções de rede, busque-se saber: as peças e equipamentos adquiridos possuem garantia? É realizada a substituição dos mesmos em caso de apresentarem defeito? Existem prazos para efetuar tal substituição? Existe algum relatório referente às situações acima expostas? Sendo positiva a resposta, enviar em anexo. Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 12 de junho de 2018, o vereador Carlos Adriano Krieger. Concedo a palavra ao autor. Além de ser para fiscalização, e o motivo disso ali, existem alguns relatos, tá, de pessoas que tiveram seu hidrômetro trocado. A partir desse momento, o hidrômetro começou a marcar muito mais do que o devido,
sem aumentar o número de pessoas na casa, e após troca voltou a funcionar novamente, ou seja, o equipamento com defeito. Assim como lá na entrada da Rua Quintino Bocaiúva, já foi aberto, acho que umas 4 vezes, o lugar lá para resolver um problema de vazamento. E cada vez é um problema com as luvas que não se encaixam, com diâmetros diferentes, ou problema na tubulação. Então, precisamos saber se a gente está recebendo material de segunda qualidade ou se o problema é outro. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Oitavo item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 34 de 2018, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 34 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno que seja submetido ao plenário após deliberação oficia ao prefeito para que, com relação à cantina no setor de obras e serviços urbanos, busca-se saber qual é a base legal para manter a cantina no setor de obras e serviços urbanos, quantos servidores realizam suas refeições efetivamente o mês todo e quantos almoçam de forma não frequente, qual a arrecadação e o gasto mensal dos últimos 3 meses, qual conta é depositado o dinheiro arrecadado dos servidores, quem faz as ordens de pagamento e quem paga as contas diretamente com os fornecedores, nome, função e local de lotação, qual a forma de controle de quem se utiliza desse serviço, quem faz esse desconto em folha e qual a base legal para isso, onde são feitas as compras com comprovantes de notas fiscais, o que é feito com a sobra, CA, do dinheiro, tem algum documento formal que comprove o desconto em folha com a autorização dos servidores? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 12 de junho de 2018, vereador Carlos Adriano Krieger. Conceda a palavra ao autor. Apenas para fins de fiscalização. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Nono item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar, número 35, 2018. Pedido de informação número 35 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno seja submetido ao plenário e após deliberação oficia o prefeito para, com relação às máquinas da Secretaria de Obras, busca-se saber quantas são as máquinas que estão paradas aguardando manutenção, quais aguardam peças, essas máquinas receberão peças novas. Quanto ao serviço especializado de montagem e alinhamento de rodantes da esteira, já existe o agendamento para tal serviço? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 12 de junho de 2018, vereador Carlos Adriano Krieger. Conceda a palavra ao autor. Bom, como se tratam de equipamentos caros, e justamente as peças de manutenção são caras também, queremos garantir que realmente a coisa seja feita por pessoal especializado, e que não seja feita no pátio da Secretaria de Obras, correndo o risco de jogar todo esse material fora com um serviço não especializado. Não que os mecânicos que lá trabalham não sejam competentes para isso, mas se eles mesmos garantem que não fica bom, gostaria de garantir que realmente esse serviço seja feito por pessoas especializadas no assunto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Quero apenas aqui, antes de encerrar a sessão, deixar aqui as nossas condolências desta Casa Legislativa pelo falecimento hoje, nesta terça-feira, em Itajaí. Essa vez a notícia é verídica, né, do ex-governador Antônio Carlos Conde Reis, que tinha 93 anos e comandou o Estado entre 1975 e 79.
O político faleceu hoje no Hospital Marieta Conder durante a manhã. A causa da morte não foi divulgada. Foi deputado estadual na Constituinte de 1947, depois foi por algumas vezes deputado estadual, deputado federal, foi senador, foi governador, foi vice-governador, exerceu o exercício de governador novamente em 1994 e, por último, deputado federal de 98 a 2002. Os sentimentos desta Casa Legislativa aos familiares do ex-governador Antônio Carlos Conder Reis. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 19 de junho, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Mas, mais uma vez, obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.